quais são os melhores setores de ações da Bolsa para investir em 2023. É importantíssimo que você entenda isso, porque alguns setores vão bem em alguns anos, outros setores vão mal, independente se as ações na média estão indo bem ou mal. Só que muitos investidores, eles ignoram esse fato. A maioria das pessoas foca somente em estudar as ações. Qual ação investir? Em qual empresa eu devo investir? Qual empresa vale a pena? Só que a depender do setor, uma ação ela se comporta de uma forma totalmente diferente das outras. Eu vou te mostrar aqui alguns resultados de investidores sempre alta, só para você ter uma noção, clareza total disso. Resultados agora atualizados do fechamento de 2022. Dá só uma olhada. Isso aqui é o resultado, por exemplo, da Jussara. Jussara investiu nessa empresa, que é a 3tentos, ela é investidora sempre em alta, 3tentos do setor do agronegócio, tá? E ela comprou cada ação por R$ 9,18. Quando ela mandou esse print, o preço da ação estava R$ 11,51, ou seja, estava tendo um lucro de 25%. Nesse mesmo período de tempo, olha o que aconteceu com a média das ações da Bolsa. Estavam subindo apenas 6%. Então ela estava tendo uma rentabilidade aí equivalente a 4 vezes a rentabilidade média das ações por estar se expondo numa ação específica, num setor específico. Dá uma outra olhada aqui, ó, nessa outra ação da Jussara, no mesmo setor, tá? Agronegócio, Kepler Weber, fabricação de silos principalmente. Ela comprou cada ação por R$ 10,61 e quando mandou esse print, olha o preço da ação, R$ 22,11. Ou seja, estava tendo um lucro de 108%, mais que dobrou o seu capital, mais que dobrou o seu dinheiro nesse mesmo período de tempo. Enquanto isso, enquanto ela dobrava o capital dela nesse mesmo período de tempo, olha o que acontecia com a média das ações. Estavam praticamente empacadas, estavam subindo 0,71%. Olha essa outra ação aqui do Euler, um outro investidor sempre em alta. A Prio, nessa ação aqui, ele estava tendo 84,44% de rentabilidade. Ele comprou um pouco abaixo de R$19. O preço do dia, o preço que a ação estava no dia, que ele me mandou esse print, estava aqui em R$ 34,97. Isso aqui é a rentabilidade só de 2022. A rentabilidade, o resultado geral do investimento dele nessa ação, olha aqui, 466,2%, porque ele já investia há alguns anos, não é uma ação que ele investiu somente em 2022. Então, uma alta rentabilidade por estar se expondo numa ação da forma certa. E nesse ano, né, que terminou agora há pouco, em 2022, ele teve uma rentabilidade de 84,6%, no momento que mandou esse print, enquanto a média das ações rentabilizavam apenas 6,7%. Algo é fato, algo é muito verdade. Você saber se expor taticamente nas ações é muito importante para que você consiga elevar sua rentabilidade. Não é só a empresa, tem que ver o setor de atuação da empresa. Até porque, dá uma olhada nessa ação que é muito queridinha de muita gente. Olha só, Ambev. Ambev é uma das maiores empresas da Bolsa, a maior cervejaria do mundo, muita gente fala muito bem, só que o fato é que se a gente for pegar para olhar aqui, pegando o período máximo da Ambev, a gente vê que a Ambev ela entrou na bolsa sendo negociada a R$17, chegou ao máximo de R$24, então subiu ali uns 50%, depois caiu pela metade, está em cerca de R$12 hoje em dia, e basicamente é uma ação que não valoriza, não desvaloriza, é um negócio que fica vai e volta, distribui um dividendo de 5,98% dividend yield no último ano, mas a média é menos do que 4%, então é uma empresa que não cresce, é uma empresa que não traz alegria, não traz felicidade para os investidores. Por quê? É uma empresa que está num setor específico que não é muito favorável justamente para crescimento, até por conta do tamanho e da estrutura da empresa. Então, você saber se expor taticamente, eu já vou te explicar o que é estratégia, o que é tática, o que difere, é muito importante para que você consiga ter mais resultado investindo na bolsa, tá? Antes só de eu entrar na explicação dos tipos de setores e aqueles que eu considero os mais importantes, os melhores para se investir em 2023 e onde eu mesmo estou investindo meu dinheiro pessoal, eu quero que você me diga aqui embaixo nos comentários. Qual é o seu setor preferido? Na sua visão, qual é o melhor setor de ações da Bolsa para se investir? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua visão sobre isso, tá? Basicamente, quando eu falei aqui que você saber se expor taticamente é muito importante, o que eu quero dizer, tá? Existe a estratégia que eu ensino nos meus diversos vídeos, todo dia eu estou publicando vídeo em todas as minhas redes sociais.
A estratégia, ela tem por base o investimento em ações e anti-ações para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então isso nunca vai falhar. Essa estratégia, a espinha dorsal, sempre vai ser seguida. Agora, seguindo essa estratégia, a gente tem alguns caminhos para ir, ou seja, algumas táticas para implementar. Isso pode mudar de um ano para o outro, a cada 2 anos, pode mudar a tática que eu vou usar. E quando eu falo sobre os setores de ações, eu estou falando de uma questão tática. Então, em alguns momentos eu posso escolher alguns setores, em outros momentos eu posso escolher outros setores. Eu vou te comentar aqui no decorrer desse nosso vídeo de hoje, justamente qual setor que eu estou me expondo agora, que não é sempre que eu me exponho a esse setor, não. É por causa desse momento específico que a economia está passando, e quando você tem esse entendimento de cada setor, você consegue se expor de uma forma mais lógica, assertiva, usando essas táticas essenciais para o momento, para que você consiga oferir uma melhor rentabilidade e ter um retorno investindo em ações muito maior do que a média, como eu te mostrei o caso da Jussara, o caso do Euler, o caso de investidores sempre em alta, que eu mostrei os prints de resultados dele aqui, porque a gente não só fala, a gente afirmou, não vai ser só vapor quente saindo na minha boca. Vou comprovar para você o que eu estou falando, tá? E basicamente, existem 3 tipos de setores de ações na bolsa, tá? Que eu gosto de catalogar dessa forma, recomendo que você pegue agora papel e caneta, comece a anotar, abre um bloco de notas, porque comigo não tem conteúdinho superficial, Não, anota porque isso vai ser importante, tá? Vou te listar aqui os setores, vou te listar uma empresa por setor, vou listar esses tipos de setores e vou te dizer como é que é a dinâmica desses setores. Mas basicamente, quando eu falo em setores, o que eu quero dizer, né? Só para a gente nivelar conhecimento. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Ponto. Quando eu compro uma ação, eu me torno sócio daquela empresa. Como eu sou sócio daquela empresa, eu faço jus a receber parte dos lucros dessa empresa, se ela distribuir os lucros para os acionistas, ou eu faço jus a vender essa participação que eu tenho da empresa futuramente pelo valor que tiver estabelecido no mercado, tá? E essas empresas, elas atuam em determinado segmento. Então vamos pensar, lojas Renner, setor de vestuário, Ultrapar, setor de combustíveis, Vibra, setor de combustíveis, Vivo, setor de telecomunicações. Então cada empresa atua num determinado segmento, num determinado setor da economia. É sobre esses setores, esses segmentos que eu estou falando aqui agora. Então cada segmento se comporta de uma certa forma a depender do que está acontecendo na economia. Alguns dependem mais do ciclo da economia. Poxa, a economia está crescendo, esse setor se favorece mais. Outros não são cíclicos, ou seja, eles andam mais ou menos no mesmo ritmo, independente da fase da economia, do que está acontecendo na economia. Outros, eles, mais do que não serem cíclicos, eles, digamos assim, andam com as próprias pernas. Independente do estágio que está a economia no país, eles têm uma dinâmica própria que depende de outros fatores externos. E tudo isso aqui a gente consegue categorizar em tipos de setores para que você consiga investir com mais assertividade, sabendo como cada setor se comporta. Então anota aí, tá? Eu gosto de categorizar os setores de ações em 3 tipos de setores, tá? Primeiro tipo de setor é o setor do tipo cruzeiro, certo? Segundo tipo de setor é o setor tipo lancha. Terceiro tipo de setor é o setor do tipo barco pirata. O que eu quero dizer com isso? Basicamente a gente fazer uma analogia com o mar, tá? No mar, você pode entrar no mar com um cruzeiro, você pode entrar no mar com uma lancha, você pode entrar no mar com um barco pirata. Qual é a diferença dessas coisas aqui? Só para você entender a lógica do processo. Quando você entra com um cruzeiro, imagine que você está lá num cruzeiro, certo? Aquele cruzeiro grande, eu ia dizer um naviozão, um navio grande, mas aquele cruzeiro, um negócio gigante, uma embarcação muito grande. E quando vem uma tempestade, quando vem ondas mais fortes, aquela onda bate no casco do cruzeiro e bater no casco do cruzeiro, o que acontece com o cruzeiro? Nada. Certo? Agora, vamos pegar a mesma onda, vamos pegar a mesma tempestade e colocar numa lancha. Não sei se você já teve a oportunidade assustadora que eu já tive de estar numa lancha e vir uma tempestade, virar o tempo, chuvarada, onda, meu Deus do céu, achei que ia morrer. Aquela vez, eu me lembro, a gente estava em Ilhabela, em São Paulo, eu e a minha esposa, e aí estava numa lancha com mais algumas outras pessoas, e a lancha no meio da tempestade, a gente estava voltando, na verdade a gente foi para uma ilha, e aí não marcava chuva, só que do nada virou o tempo, começou a fechar o tempo, a gente, vamos embora, porque nessa ilha não tinha luz, não tinha eletricidade, só pra você ter uma noção. E aí, voltando, a gente veio, muita chuva, aquela chuva parecia uns pregos que caíam na gente, assim. E aí, quando começou a bater chuva, quando é o piloto que chama? Talvez seja piloto? Não é piloto. Meu Deus, diga... Como é que... O capitão, não é o capitão é navio. Não sei. Quem estava pilotando a lancha lá, digamos que seja um piloto, foi perguntado para ele se tinha colete. Não tinha colete na lancha.
Olha que doideira. E aí a gente veio, aquela lancha pulando, o negócio, meu Deus do céu. E aí tinha algumas pessoas que estavam entrando em pânico. Olha, foi uma cena bizarra, mas a gente veio muito rápido, graças a Deus deu tudo certo. E pouco tempo antes, até acho que era uma atriz, uma modelo, tinha morrido lá por conta de uma tempestade, mas a gente conseguiu chegar a tempo em Ilhabela, antes de, sei lá, a lancha virar. Mas o que acontece? Se vem tempestade, se vem muita onda, a lancha ela tende a ser mais frágil do que o cruzeiro. O cruzeiro continua sua própria rota. A lancha ela vai oscilar com base na economia, ou seja, vai oscilar com base nas ondas do mar, vai oscilar com base na tempestade que está acontecendo, certo? E um barco pirata ele tem uma estrutura específica que você nunca sabe o que esperar do barco pirata. É um nível de imprevisibilidade muito grande. Então a gente vai encaixotar os setores de ações nessas 3 caixinhas de uma forma lúdica, dinâmica para você, pois quando você lembrar barco pirata, opa, ok. Lancha, ok, depende mais do crescimento da economia. Opa, o setor tipo cruzeiro, esse daqui, significa que é um setor mais previsível. E é exatamente isso que eu quero dizer, tá? Quando eu falo de um setor do tipo cruzeiro, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer daqueles que são os setores mais previsíveis da bolsa. Tá? Então, são aqueles setores que não dependem do ciclo da economia, que eles sempre vão bem. Eu vou destacar aqui alguns exemplos de setores e alguns exemplos de ações. Ressalto que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Não estou dizendo para você que essas são boas ações, não estou dizendo para você que eu estou investindo nessas ações. Uma ou outra eu posso destacar, mas não é uma afirmação, são apenas exemplos de setores e exemplos de empresas que fazem parte daquele setor, tá? Mas os setores mais previsíveis, mais resilientes da bolsa, os setores onde estão inseridas as empresas que o resultado, o lucro flutua muito menos com base no que está acontecendo na economia, se está crescendo, se está em crise, basicamente o primeiro deles e o mais eloquente é o setor de energia elétrica, tá? Por quê? Pensa no processo e quando se pensar em investimentos, poxa, não fica pensando num pontinho piscando num gráfico, não fica pensando numa projeção mágica, num gráfico, não, pensa na realidade. É isso, é a realidade. Calça o pé na realidade. Energia elétrica. Acontece um momento de crescimento da economia, o que acontece? Você precisa de energia. Acontece um momento de crise, o que acontece? Você precisa de energia. Poxa, você está na crise, a gente economiza luz. Ok, você tem um limite para economizar luz. Mas aquela demanda, grande parte da demanda energética vai continuar acontecendo. Por isso, empresas do setor de energia são altamente resilientes. Empresas do setor de energia têm uma pequena flutuação de resultado. A economia pode estar no maior caos, na maior crise. A empresa de energia elétrica, seja de geração de energia, transmissão, distribuição, cada uma tem suas peculiaridades, esses são subsetores, né? Mas essas empresas ligadas à energia flutuam muito pouco resultado por conta disso. Né? Por quê? Em crise ou em crescimento, todo mundo precisa de energia. A mesma lógica vale para água e saneamento. Então, empresas do setor de água e saneamento, não importa, você precisa de saneamento, você precisa de água potável, você precisa de tratamento de água, não importa o que está acontecendo no planeta. Está chovendo enxofre, você precisa de água tratada, basicamente isso. Um exemplo de uma empresa de energia elétrica, por exemplo, é a Energias do Brasil, uma empresa que eu gosto bastante dessa empresa para ter ações para se investir. E um exemplo, por exemplo, de empresa do setor de água e saneamento é a Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná. Só para você ter um exemplo, uma noção de que empresa que faz parte desse setor, tá? Então, os setores mais eloquentes, que mais se destacam nessa categorização do tipo cruzeiro é energia elétrica e saneamento. Depois a gente pode falar do setor de telecomunicações. Por quê? Independente se tem crise, se tem crescimento, você precisa de internet móvel, de dados móveis, você precisa de celular. Então dificilmente, né? Pensa assim, como que você age numa crise? Você corta o plano da internet do seu celular? Você para de colocar cartão, você diminui o plano pós-pago que você tem, dificilmente você vai fazer isso. E se você faz isso, poxa, às vezes você já está com mais barato, não tem muito para onde você cortar, sabe? Então, é um setor onde tem uma demanda contratada muito forte. Onde, independente do que acontece, poxa, numa crise, você para de comprar roupa, você para de comprar móveis, você para de comprar outras coisas. Mas agora, deixar de consumir energia, deixar de consumir água potável, deixar de consumir telecomunicações, seja internet, seja um plano de celular, dificilmente você vai fazer um corte muito radical que vá afetar a empresa. Então, um bom exemplo aqui de ação é, por exemplo, as ações da Vivo, tá? A empresa que tem a maior marca desse setor. Depois disso, depois que a gente sai desses 3 setores um pouco mais
um pouco no topo da previsibilidade assim, a gente vai para um outro setor que é o setor financeiro, tá? O setor financeiro, ele tem um negócio muito interessante. O setor financeiro é o seguinte, você pode ver que os bancos eles têm um lucro multibilionário, né? E por que eles têm um lucro multibilionário recorrente? Embora em momentos de crescimento da economia esse lucro seja maior e geralmente em momentos de crise esse lucro é um pouco menor. Porque acontece o seguinte, banco ganha dinheiro de tudo que é jeito. Se está no momento de crescimento da economia, o que está acontecendo? Geralmente a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, está num patamar bem baixo. Então, o que o banco vai fazer? O banco ele vai, olha só, o banco ele vai pegar dinheiro emprestado com investidores que investem lá em CDB, LCI, LCA do banco, pagando uma taxa bem baixinha, porque a taxa Selic está baixa, a taxa de juros do país está baixa, e ele vai emprestar esse dinheiro via empréstimos, via financiamentos, cobrando uma taxa mais alta, só que não tão mais alta assim, porque a taxa Selic está baixa. E essa taxa Selic serve de referência para todas as taxas de juros da economia. Então ele tem uma margem de lucro menor que no momento de crise. Só que como está no momento de crescimento e as taxas estão baixas, tem muita gente querendo pegar empréstimo, tem muita gente querendo fazer financiamento e ele ganha dinheiro, muito dinheiro, na escala. Ele empresta muito dinheiro para muita gente com uma margem um pouco mais baixa. Então ele ganha, ele lucra na escala. Se eu pensar no momento de crise, o que está acontecendo? A nossa taxa Selic está um pouco mais alta. As taxas de juros dos empréstimos e financiamentos estão bem mais altas. Menos gente, como essa taxa está maior, menos gente pega dinheiro emprestado via empréstimo, via financiamento com os bancos. Mas quem pega, poxa, o banco tem uma grande margem de lucro, uma alta margem de lucro com essas pessoas que pegam empréstimo. Então, ele não lucra com base na escala, ou seja, no tanto de dinheiro, aquela montanha de pessoas que ele empresta. Ele lucra com base em uma margem maior, só que ele vai emprestar dinheiro para menos gente. Então, o fato é que em crescimento ou em crise, os bancos acabam lucrando dinheiro pra caramba. Acaba sendo um setor bastante resiliente. Uma boa representação desse setor de uma empresa é, por exemplo, o Itaú, tá? Que na minha visão hoje é o melhor banco do Brasil. Tratando aqui dos bancos privados, tá? Outro setor que faz parte dessa categorização dos setores do tipo cruzeiro vai ser o setor de alimentos, né? Seguindo a mesma lógica básica racional. Quando a gente está no momento de crise, você diminui a compra de alguns itens, de alguns produtos, você diminui. Agora, você precisa comer. Então, assim, você corta móveis que você vai comprar, você corta vestuário, você corta roupa, você corta várias coisas. Certo? Várias coisas. Agora, alimento não é uma coisa que você corta tanto, até porque você não tem como cortar tanto. Você precisa comer, se alimentar. Então, o setor de alimentos ele também é bastante resiliente por conta dessa necessidade humana desse alimentar. E um exemplo, tá, para o setor de alimentos, a gente tem alguns aqui, M. Dias Branco, a gente tem Camil, por exemplo, um exemplo para esse setor de alimentos. Outro setor bastante previsível é o setor de bebidas, o caso que eu falei da Ambev. A questão da Ambev é que ela é uma empresa muito grande inserida num setor bastante previsível. A maior cervejaria do mundo, assim, não tem mais muito para onde crescer. Então, uma representação, por exemplo, a Ambev, uma ação que eu não gosto, mas só estou trazendo um exemplo aqui para você, tá? Outros dois setores que têm uma grande previsibilidade, tá? O primeiro desses dois, é o setor de saúde, tá? Por quê? Querendo ou não, olha só que doido, ó, como que está o estágio demográfico brasileiro? O estágio demográfico brasileiro a gente enxerga da seguinte maneira, é até mundial a gente pode dizer. A gente consegue ver um envelhecimento da população. Então, quanto mais a população envelhece para conseguir manter boas condições de saúde, ou seja, ter uma expectativa de vida mais alta, vive mais tempo, para ter uma boa condição de saúde, geralmente essa população está medicada, então toma um ou outro medicamento. Geralmente essas pessoas passam por revisões de saúde mais frequentes. Geralmente, a gente vê um gasto maior nesse setor de saúde, setor farmacêutico, de forma geral. Ao mesmo tempo, como a população está mais velha, consome mais medicamento, gasta mais com saúde, com exames, etc. e tal, a gente vê um crescimento muito forte, uma valorização do corpo, de forma geral, uma valorização da nossa matéria orgânica, de uma forma geral. Então, as pessoas, hoje, cada vez mais, cuidam mais da sua saúde, fazem uma manutenção preventiva, digamos assim, como se fosse num carro, no corpo. Então as pessoas se cuidam mais, fazem tomam suplementos, fazem uma medicação, cuidam mais da saúde, fazem mais exames. Então a gente vê esse setor de saúde, ele indo bem de qualquer forma, porque você tem que viver.
você tem que estar bem de saúde. Independente de crise ou crescimento econômico, se você está precisando resolver algo da sua saúde, você resolve. Se você precisar se endividar até o pescoço, a testa, você se endivida, porque é uma questão de saúde, isso é questão de vida ou morte, é questão de saudabilidade. Então, o que acontece? Esse setor de saúde ele é bastante resiliente, tá? A gente pode pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, o Odontoprev é uma empresa que tem ações na bolsa, mais ligada ao setor de odontologia, também um setor em bastante crescimento. Outro setor, a gente pode ligar mais para o lado farmacêutico, a gente pode pensar na Blau farmacêutica ou na Hypera, e na Hypera Pharma, por exemplo, que aí entra mais para a parte de farmacêutica, a gente pode pensar em análises clínicas, a gente pode ir para o lado da Fleury, então tem vários subsetores. Todos esses subsetores de saúde navegam muito bem nesses momentos de recessão, de crise na economia e ainda melhor nos momentos de crescimento da economia. Não depende tanto do que está acontecendo na economia, do estágio econômico, tá? E um último setor é o setor do agronegócio, né? O que acontece? O agro no Brasil, ele é o motor do PIB, né? O PIB é o que mede o crescimento, mede a construção da riqueza de um país no determinado ano, é só a gente ver o PIB do país naquele determinado ano. E o agro ele é responsável por aproximadamente 30% do PIB do nosso país. Então, por que isso acontece, né? Basicamente porque isso eu não vou dizer que é um demérito. Se você for do agro, não me entenda mal, mas países que têm uma economia um pouco mais madura, um pouco mais desenvolvida, são países que têm uma complexidade tecnológica muito grande. Então, a gente tem uma extensão territorial muito grande, tem uma área de cultivo muito grande, o que leva o Brasil realmente ao agro, a gente tem que agradecer muito por isso. Mas isso é muito fruto do problema que a gente tende a não conseguir estimular a indústria, não conseguir estimular a tecnologia, não conseguir estimular o que realmente tem mais, não mais valor no sentido de, pô, isso aqui vale mais em sentidos não financeiros, mas em sentido financeiro mesmo, né? Quanto mais a complexidade, quanto maior a complexidade tecnológica de um país, maior tende a ser a economia, mais desenvolvida tende a ser essa economia. E o agronegócio, principalmente focando aqui em grãos, tá? Na agropecuária, a gente pode pensar que funciona da seguinte forma, imagina. Soja, por exemplo, é algo que leva muito o Brasil. A soja é cotada em dólar no mercado internacional. Talvez você saiba, talvez não. Tudo é cotado em dólar no mercado internacional, tá? A matéria-prima de tudo. Então, a soja é cotada em dólar. Se a gente está num momento de crise no país, o dólar está num patamar mais elevado. Ou seja, se a gente está num momento de crise, pode ter uma demanda menor por grãos, pode ter uma demanda menor por alimentos, mas essas empresas conseguem vender esses grãos, conseguem vender esses alimentos por um preço maior porque o dólar está maior. Então, acaba lucrando mais. Se a gente está num momento de crescimento da economia, o dólar ele tende a estar mais baixo. Em geral, ele está mais baixo, certo? Só que, se a gente está num momento de crescimento da economia, as pessoas naturalmente consomem mais, confraternizam mais. Então, vai acabar que o lucro dessas empresas vai vir por meio da alta procura, da alta demanda pelos grãos e não pelo preço. Sendo que no momento de crise, o preço acaba subindo, porque o dólar geralmente está num patamar mais elevado, e a gente não vende tanto, mas vende por um preço mais alto. Então, é um caso muito semelhante aos bancos, né? O setor financeiro. Acaba que ou você lucra com a margem de lucro, ou você lucra com a escala de vendas. Basicamente é assim que funciona o processo do agronegócio. Então, eu conseguiria categorizar, esses são os principais setores de ações do tipo cruzeiro. Energia, saneamento, telecomunicações, financeiro, falando mais sobre o bancário aqui, a gente teria também a ação da bolsa, a gente teria banco de investimento, mas pegando a parte do setor bancário, tá? Alimentos, bebidas, saúde e agronegócio, são os setores mais resilientes da bolsa, mais previsíveis, tá? Saindo daqui dos setores do tipo cruzeiro, a gente entra para os setores do tipo lancha. Esses setores do tipo lancha são setores mais dependentes do crescimento da economia, ou seja, se a lancha está indo lá e vem uma onda, poxa, está subindo, a lancha vai junto, certo? E aí, a onda está caindo, vai quebrar a onda, a lancha vai junto, e assim por diante. Então, são setores que dependem mais do crescimento da economia, tá? E tem um setor que eu gosto muito nesse momento, tá? Que depende do crescimento da economia e que eu tenho dinheiro investido, tenho uma boa parte do meu dinheiro investido em ações nesse setor, que é o setor de construção civil, que taticamente, na minha avaliação, vale muito a pena investir agora. Taticamente, mas não é um setor para você investir sempre, como, por exemplo, o setor do tipo cruzeiro, que você pode investir sempre. Não tem problema. Por quê? Não depende do ciclo da economia. Agora, a gente está com a taxa de juros bastante elevada.
E o setor de construção civil, o que acontece? Quando a taxa de juros está elevada, os preços ficam defasados. A gente tem construtoras, por exemplo, hoje, com o preço na bolsa está equivalente a metade do quanto vale o patrimônio da empresa. E a empresa não tem dívida, nenhuma dívida, tem um caminhão, tem centenas de milhões em caixa investido em renda fixa, rendendo ali, dando uma rentabilidade de renda fixa. Ou seja, a empresa não vai quebrar. Por quê? Ela consegue ter lucro só com o dinheiro que está investido, que está lá no caixa, está investido em renda fixa. Só que no momento que cair essa taxa de juros, independente de quando aconteça, daqui 1, 2, 3 anos, 3 meses, não importa. Quando cair essa taxa de juros, os preços dessas ações simplesmente explodem. Sobem 300, 400, 500%, 1000% a depender da ação. A gente já tem várias ações que subiram 1000% nesse setor no momento de queda na taxa de juros. Então, como a gente está numa taxa de juros elevada, que pode se manter elevada por um período de tempo maior, pode até subir mais um pouco, não tem problema, mas a gente já está num patamar extremamente elevado, eu gosto de me expor para aguardar o momento da queda nos juros, porque as ações desse setor simplesmente disparam nesses momentos, tá? Então é uma alocação tática que eu gosto de ter e daqui a alguns anos a gente conversa sobre essa estratégia que a gente está falando agora, tá? Um bom exemplo de uma empresa desse setor é a EZTEC, tá? Que na minha visão hoje é a melhor empresa desse setor de construção civil, tá? E basicamente, por que, né, que funciona dessa forma esse setor? A maioria dos imóveis no Brasil são comprados via financiamento. Então, quando a taxa de juros está elevada, tem pouca gente fazendo financiamento. Em geral, as pessoas estão com menos dinheiro, em geral a inflação está alta, então isso corroeu o poder de compra do dinheiro das pessoas. Quando cai a taxa de juros, todas aquelas pessoas que tinham o sonho da sua casa própria, todas as pessoas que queriam comprar mais um imóvel, elas ficam com aquele negócio guardado dentro do peito que não conseguiram comprar e, poxa, caiu a taxa de juros, elas vão comprar. Então, quando cai a taxa de juros, fica mais barato o crédito, fica mais barato o financiamento, vão comprar e os preços dos imóveis disparam e a margem de lucro da construtora aumenta. Ela consegue vender mais e com uma margem maior. Então, um duplo efeito positivo, certo? Então, se a construtora tem uma dívida zerada, poxa, você quase não tem risco dessa empresa falir, né? E aí, o que acontece quando cai a taxa de juros? Naturalmente a ação dispara e quando sobe a taxa de juros, a ação desaba. Então você tem que fazer uma alocação tática. Em momentos com taxa de juros alta é momento de se expor, em momentos com taxa de juros baixa é momento de sair fora. Não ficar querendo ganhar mais um centavinho, simplesmente sair fora quando a taxa de juros cai bastante, tá? Outro setor tipo lancha, que depende mais do crescimento da economia, é o setor de varejo, que vem sofrendo bastante, tá? Uma principal representação é a Magazine Luiza, tá? Esse setor ele também é muito dependente da taxa de juros, né? Quando a taxa de juros está muito elevada, acaba ficando mais caro o custo do crédito, muita gente compra pelo carnezinho. Como é que falava lá na Magazine Luiza? Carnezinho gostoso, alguma coisa assim, naquela propaganda que o pessoal fez um estardalhaço por causa da Luiza Helena Trajano. Então, é um setor que vem sofrendo bastante. Outro setor, vestuário, tá? Uma representação do setor de vestuário, lojas Renner. Por quê? Basicamente, numa crise, esses setores sofrem por quê? Poxa, primeira coisa que você corta, vou parar de comprar móveis novos, não preciso. Antes eu estava comprando porque não tinha nada para fazer com dinheiro. Agora, poxa, tem que trocar esse negócio aqui? Tem, mas espera, poxa, a situação não está muito boa. Então você não troca. Magazine Luiza sofre. Eu preciso de roupa nova? Até preciso, mas a coisa está meio apertada para a maioria das pessoas, então a maioria das pessoas vai dizer, não vou comprar agora, vamos esperar mais um pouco, vamos segurar porque o negócio está em crise, tá? Então o setor de vestuário sofre também. Shopping center, bastante dependente do crescimento da economia, por motivos óbvios, né? Tem muito mais circulação de pessoas em shoppings quando a economia está crescendo, porque tem mais gente empregada, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso para gastar, para consumir, para passear, né? Então acaba que os shoppings eles faturam muito mais nos momentos de crescimento da economia e quando está em crise diminui bastante a circulação em shoppings e basicamente os shoppings acabam sofrendo. Um exemplo aqui é a Multiplan, tá? Deu uma ação do setor de shopping center. Outros setores que dependem também de crescimento da economia por exemplo, o setor de turismo, tá? Turismo, principal representação, CVC, tá? Poxa, naturalmente, quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso, quando a economia está crescendo, elas viajam mais e quando a economia está decrescendo, elas dão uma segurada, tá? Transporte, setor de transporte, aqui a gente está falando de empresas demodais, tá? Concessionários. O que eu quero dizer demodais? Vamos pensar numa empresa de pedágio, por exemplo, a Eco Rodovias, né?
tem muito mais circulação de carro, muito mais gente viajando em momentos de crescimento da economia. Então, tem muito mais pagamento a pedágios no momento de crescimento da economia e muito menos no momento de crise, né? Ao mesmo tempo, posso falar da Rail 3, né? Que é a Rumo Logística, que basicamente a gente está falando aqui de ferrovia, ao invés de falar em rodovia, ferrovia, né? Tem muito mais grãos sendo transportados, tem muito mais itens sendo transportados na malha ferroviária quando você tem a economia crescendo. Quando a economia está decrescendo, você não tem tanto assim, tá? Outra questão, materiais de transporte, tá? Outro setor, o último setor tipo lancha aqui dos principais que eu quero destacar para você. Materiais de transporte, por exemplo, Marco Polo, né? Tá? Que é uma empresa de caminhões, né? Eu posso pensar na Fras-le, por exemplo, que é a líder em pastilhas de freio, porque se você tem crescimento da economia, você tem mais agitação, você tem mais movimentação, você tem mais frete, você tem mais encomendas sendo levadas, então você tem mais desgaste nos veículos, né? Principalmente no Brasil, que você tem uma dependência do setor rodoviário muito grande, né? O que é um dos grandes problemas, uma das grandes mazelas do Brasil, é a gente não ter uma malha ferroviária boa. Mas isso é outra história. Então, esse setor de material de transporte, ele é muito mais necessário em momentos de crescimento da economia, porque tem muito mais desgaste nos veículos nos momentos de crescimento da economia, certo? Então, aqui, as principais representações do setor tipo lancha, né? Setores tipo lancha, essa categorização. Setor de construção civil, de todos os listados aqui, é o que eu mais gosto, tá? De todos os tipo lancha para 2023, na minha visão. Construção civil, varejo, vestuário, shopping center, turismo, transporte, focando nos modais, tá? E materiais de transporte. Isso aqui são setores que dependem mais do crescimento da economia, tá? E tem o terceiro tipo de setor, a terceira categorização, que são setores do tipo barco pirata. O que é um setor do tipo barco pirata? Basicamente, são setores muito mais complexos, setores muito mais imprevisíveis, setores que não dependem necessariamente do crescimento da economia e também não são setores que independem do crescimento da economia. Como é assim, Vinícius? Tá complexo isso. Vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo de um setor, educação. Educação é um setor no Brasil que é muito dependente do FIES, de programas assistencialistas, de programas do governo. Então, você investir numa ação de uma empresa de educação, a Cogna, por exemplo, é uma representação, é um processo complicado. A Ser Educacional é outra, a Ânima é outra. Então, é um processo um pouco complicado. Sabe por quê? Você está investindo agora, e aí daqui a pouco vem um novo presidente com outra doutrina, com outra visão sobre isso, e aí um incentiva muito financiamento estudantil, outro não incentiva, outro corta tudo. E aí o que acontece? A empresa simplesmente desaba, então você não tem perenidade. Ah não, mas Vinícius, eu vou comprar agora que o atual presidente tem esse foco em financiamento estudantil, e se o outro ganhar, o outro assumir, ou ele tiver em vias de ganhar, eu já vendo a ação e me desfaço. Poxa, você acha que o mercado é bobo? Se tiver uma ameaça de outra pessoa ganhar que não tenha esse foco, o que vai acontecer? Naturalmente a prestação vai desabar antes. Você não vai ser o primeiro a saber, o primeiro a ter ideia, de vender. Não vai por essa, tá? Coloca os pés na realidade, calça o pé na realidade. Então, como é um setor que ele depende muito de fatores externos à empresa, inclusive externos à economia, depende da vontade de político, o que acontece? Eu penso 12 vezes antes de me expor em ações desse setor. A empresa tem que estar assim, muito castigada, tem que ser um cenário assim, bem estranho. A última vez que eu investi em empresas desse setor faz alguns bons anos, talvez uns 6, 7 anos. Tá? Então, é um setor complexo que eu geralmente não gosto de investir nesse setor de tipo barco pirata, tá? Outro tipo de setor são exportadoras, né? E deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, Embraer. Embraer fabrica aviões, certo? E exporta esses aviões. E qual é o grande problema dessas exportadoras? Essas exportadoras, elas dependem muito da cotação do dólar. Por quê? Pegando o caso da Embraer. A Embraer, ela tem os seus custos em real e tem as suas receitas em dólar. Então você pode estar investindo, por exemplo, na ação da Embraer, só que por uma série de consequências econômicas, imagina que o dólar acaba caindo 30%. Tá? Não estou dizendo que eu acho isso possível nem aplicável. Imagina, traça essa possibilidade. O investidor sempre em alta só lucra nas altas e nas quedas da bolsa porque ele contempla todas as possibilidades. Ele não é o maníaco apostador que fica pensando o que é o mais provável, o que vai acontecer e aí fica apostando. Não.
Então, digamos que o dólar caia 30%, o que vai acontecer? Existia uma expectativa de que o lucro da empresa seria tanto, só que agora o dólar caiu pra caramba e ela vende em dólar. Então, talvez ela tenha um lucro muito menor e a prestação vai desabar por conta disso. Então, como depende diretamente do dólar e basicamente, né, tem um ditado muito bom no mercado financeiro que diz que a taxa de câmbio, ou seja, a cotação do dólar, tem várias funções, mas a principal delas é fazer os economistas passarem vergonha, né, querendo acertar e fazer projeções, né? Então, o que acontece? Como depende do dólar, não depende necessariamente da empresa, a empresa pode até estar melhorando, reduzindo o custo, fazendo tudo, só que depende do dólar. Então, acaba que você tem uma imprevisibilidade muito grande nesse tipo de empresa, tá? E um outro tipo de empresa, setor barco pirata, são empresas ligadas a commodities não agrícolas, né? Eu falei de commodity agrícola, setor agropecuário lá nos mais resilientes, mas commodities não agrícolas, como por exemplo petróleo, minério de ferro, celulose, né? E um exemplo que eu posso dar aqui para você é, por exemplo, o exemplo da Gerdau, por exemplo, ficou complicado, né? Mas, por exemplo, Gerdau, uma empresa ligada ao setor de minério, né? Ao setor de siderurgia, metalurgia. E eu poderia pegar celulose, pegar Irani, pegar Klabin, tem ligação, né? Por quê? Porque essas empresas não comandam o preço dos produtos que elas vendem. Por quê? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no minério de ferro. O minério de ferro ele é cotado no mercado internacional. Então, o preço do minério de ferro não é definido, meu minério de ferro eu vou vender a tanto. Não, eu tenho que seguir o preço do mercado internacional, que é definido com base na oferta e na demanda do mercado, né? E ainda esse preço é cotado em dólar. Então imagina, olha o nível de imprevisibilidade dessas empresas. O minério é cotado em dólar, ninguém tem controle do dólar, ninguém determina qual é a cotação, o preço do dólar, não consegue nem influenciar. E além disso, ninguém controla o preço do minério. E o que a empresa vende é o quê? É minério. Tratado, é modificado o produto? Sim, mas a matéria-prima principal é minério de ferro. E a gente não controla isso. Então a empresa não tem nenhum controle do preço do produto que ela vende. Ou seja, o nível de imprevisibilidade é gigantesco. E a gente pode ver, claro que tem algumas formas da gente conseguir investir nesses setores de forma inteligente, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui o gráfico do minério de ferro. Nos últimos aqui 13 anos, a gente vê que ele sobe, cai e fica oscilando com base em uma média. Então, uma estratégia que você pode usar, por exemplo, é investir numa ação de uma empresa que está redondinha, os números muito bons, os indicadores financeiros muito bons, mas em um momento em que o minério está lá num patamar muito baixo, tá? Se tiver um patamar muito elevado, é problema. Por quê? Está elevado, daqui a pouco vai cair, porque patamares muito elevados para as commodities são patamares que são insustentáveis com o passar do tempo. Então, você pode investir nesse setor se a empresa estiver muito boa e a cotação da commodity estiver super baixa. Aí pode fazer sentido, mas vai ser assim uma exceção. Em geral, eu não gosto, até porque o dólar influencia, a gente não sabe para onde é que vai o dólar, então você tem uma imprevisibilidade muito grande nesse tipo de setor. Então, resumindo assim, os setores que são os piores, digamos assim, os mais imprevisíveis na minha avaliação, tá? Educação, commodities não agrícolas e exportadoras, como por exemplo é o caso da Embraer. Aí você pode parar e me perguntar, Vinícius, ok, entendi essa categorização, essa divisão dos setores, mais ou menos como cada um funciona nesses grupos aqui, né? Mas quais são efetivamente os melhores setores de ações da Bolsa para se investir agora, né? E eu vou te dizer como está a minha carteira hoje, tá? Basicamente, quais são os setores que eu tenho privilegiado, tá? Uma das coisas que eu prezo muito é o ensinamento do Warren Buffett. O Warren Buffett, se você não conhece, é um dos maiores investidores, é o maior investidor de todos os tempos, né? E ele ensina uma coisa muito importante, que é a gente prezar por setores de fácil entendimento. Ele até tem alguns jargões que ele diz assim, você precisa saber explicar em 2, 5 minutos qual é a sua tese de investimento em cada empresa. Você tem que entender como é que funciona aquela empresa, tem que ser simples de entender, não pode ser um monte, não, mas ela faz isso e puxa para cá e tem isenção daqui, não pode ter esse monte de emaranhado, tem que ser fácil de entender. Se não for fácil de entender, aquilo basicamente é muito mais imprevisível porque tem muitas condicionantes, certo? Então, como que eu faço para analisar uma ação? Basicamente, para eu analisar, o que eu preciso fazer? Olhar os resultados que a empresa vem gerando, certo?
E com base nisso, analisando o setor, o comportamento do setor, analisando o ciclo da economia, eu vou ver, poxa, faz sentido eu me expor nessa ação? Sim ou não? Se eu tenho uma empresa, ações de uma empresa que é uma empresa que atua num setor, é um negócio muito complexo ou que depende de fatores externos, tipo FIES, educação, cotação do dólar para exportadores, etc. e tal, esse dado que eu tenho para analisar, que são os resultados presentes, os resultados atuais da empresa e os resultados passados, eles não são válidos, eles não são confiáveis. Por quê? Isso tudo pode mudar de uma hora para outra. Pega o exemplo, por exemplo, de Petrobras. Petrobras estava quebrando 7 anos atrás, estava bombando 1 ano atrás e hoje está meio largada as traças, com o risco de daqui a alguns anos estar, quem sabe, quebrando, naquele mesmo estágio de endividamento. Então, tem que ser um negócio simples de entender, tem que ser um negócio que não depende de fatores externos, tem que ser um negócio onde eu tenha o maior nível possível de previsibilidade para eu fazer um investimento com margem de segurança, com realmente que eu possa esperar consistência de resultados saindo dali. Então, tendo isso em mente, tendo essa lógica na minha cabeça, eu tendo a ficar muito mais nos setores tipo cruzeiro e tipo lancha. E escapar dos setores tipo barco pirata. Não quer dizer que eu não posso investir, tá? Por exemplo, a ação da PetroRio é uma ação da Prio ali que eu mostrei, a rentabilidade do euro e tudo mais, é uma ação que eu falo bem, que eu mostro desde 2020 e vem se valorizando assustadoramente. Diz lá, o euro está com mais de 400% nessa ação aí, só no passado 84%, se não me falha a memória. Mas eu tendo a ficar mais, mas é uma situação específica, uma ação específica dentro do setor mais complexo, mas uma ação, uma empresa que estava com indicadores muito bons e tudo mais. Mas eu tendo a preferir setores mais previsíveis, principalmente para o momento atual, se a gente contextualizar aqui com o que está acontecendo na economia hoje, né? Mundial e local, muita incerteza, inflação muito alta no mundo inteiro, se a inflação está alta as pessoas perdem poder de compra, então aquilo que depende mais do crescimento da economia, as economias não estão crescendo tanto assim, as economias estão meio empacadas, estão com taxa de juros mais altas, então é um cenário ruim para a economia crescer, porque as empresas acabam não crescendo por causa dessa taxa de juros mais elevada. Então hoje eu estou muito mais para o lado do cruzeiro com um pouquinho de lancha. Tá? Então eu foco muito no cruzeiro, mais estabilidade, mais previsibilidade, e eu tenho um pouco de lancha também, comentei ali do setor de construção civil, por exemplo, para me dar mais velocidade, certo? Então a lancha eu consigo pegar mais velocidade, só que ela chacoalha mais. O cruzeiro eu não consigo pegar tanta velocidade, mas eu estou sempre indo na direção certa. Eu não tenho desvios como eu posso ter na lancha no caso de uma tempestade, né? E a grande pergunta para você é: o quão previsível você quer que seja o seu investimento? O quão previsível você quer que seja o seu resultado? Com base nesse nível de previsibilidade, você vai escolher mais ou menos ações do tipo cruzeiro, mais ou menos ações do tipo lancha. Né? A nossa jornada de investimento é para longo prazo. Estou pensando aqui na colheita dos frutos, não estou pensando para a semana que vem, para o mês que vem. Eu vou investir por pelo menos uns 5 anos. Eu estou pensando em investir na bolsa. Né? Só que você tem que estar tranquilo no curto prazo. Você tem que estar dormindo em paz, você não pode estar com sono pesado. Você tem que estar fluindo no processo. Tem que ser um processo tranquilo. Porque não adianta você viver uma vida inteira nervoso, certo? Porque você não sabe se você vai perder dinheiro, se você não vai estar sempre agoniado. Não. A jornada tem que ser leve, senão não vale a pena. Mas você vai medir isso com base na previsibilidade que você quer. Quanto mais você gostar da previsibilidade, mais é setor do tipo cruzeiro. Quanto mais você quiser velocidade, mais você vai pesar um pouco para os setores do tipo lancha. E eu tendo a evitar esses setores do tipo barco pirata, mas se a ação estiver muito barata, era o caso da PetroRio, por exemplo, eu posso entrar e aí, poxa, deu muito resultado aí nos últimos tempos, né? Sempre tomando cuidado que a cotação, lá na época de 2020, o petróleo estava $20, sempre tomando cuidado que a cotação da empresa, da commodity, falando aqui agora de petróleo, minério de ferro, celulose, esteja no patamar baixo para eu topar investir em setores de commodity que são da categorização do barco pirata, tá? E a regra é, quanto mais, foca comigo, quanto mais volatilidade você tiver, quanto menos previsibilidade você tiver, mais antiações você precisa ter. Vinícius, o que é uma antiação? Antiação é um investimento que valoriza muito quando as ações caem. Pelo menos 2 a 3 vezes mais do que a queda das ações. Então, um exemplo, se as ações estão caindo 50%, as antiações estão subindo 150%.
pelo menos. Podem até estar subindo mais, né? E as anti-ações a gente utiliza para conseguir lucrar nas altas casas da bolsa, assim ter consistência, previsibilidade de resultado e ter um retorno muito maior do que investindo, por exemplo, somente em ações. E a regra é, quanto mais volatilidade eu tenho, ou seja, menos previsibilidade, mais anti-ações eu preciso ter para eu conseguir dosar bem isso. Então, se eu tenho muito cruzeiro e pouca empresa, poucas ações da empresa do tipo lancha, eu tenho que ter um certo nível de anti-ações. Se eu tenho metade, eu tenho que ter mais anti-ações, porque eu tenho bastante empresa do tipo lancha. Se eu tenho mais empresa do tipo lancha do que empresas mais previsíveis, puxa, eu tenho que ter mais anti-ações, e aí eu vou conseguir dosar esse meu percentual, essa minha alocação, para que eu consiga efetivamente lucrar nas ações da bolsa e não fique uma exposição muito grande, por exemplo, em ações, muito pequena em anti-ações, que vai fazer com que eu não consiga ter essa lucratividade nas altas da bolsa, que é o foco, é o objetivo, geralmente de quem me acompanha por aí nas redes sociais, tá? Vinícius, será que tem mesmo como lucrar nas altas da bolsa? Se você duvida, te convido para você ir lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram é @marinovinicius, o link vai estar aqui na descrição, e entra no destaque que tem lá, ó. Clicando nesse destaque, você vai cansar o dedo, vai ficar com calo no dedo, você vai passar vendo vários prints, resultados de vários momentos da história. Pega 2019, 2020, 2021, 2022. Ó, você está vendo aqui a quantidade de pontinhos, né? Muitos resultados para você ver que sim, é possível. E uma parte do processo, uma parte tática do processo é justamente você saber selecionar bem os setores de ações que você vai investir, certo? E se você não mandou o comentário ainda, eu quero te fazer uma pergunta. Qual, na sua visão, é o melhor setor de ações da bolsa para você investir? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual é o seu setor predileto, certo? E se esse vídeo aqui fez sentido para você e te ajudou de verdade, clique embaixo em gostei, certo? Compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, não esquece disso, te inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai receber a notificação de todos os próximos vídeos que a gente vai publicar e publica diariamente por aqui para você aprender cada vez a chegar mais perto de lucrar nas altas casas da bolsa, tá? Então, curtir, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.